Abra sua Bíblia nessa noite. Glória a Deus. Livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio. O capítulo de número 28. Deuteronômio, capítulo de número 28. Glória a Deus. Nós precisaremos fazer uma leitura um pouco extensa, tá bom? Estaremos introduzindo hoje esse assunto, né? E eu tenho certeza que vai ser uma bênção nas nossas vidas. Deuteronômio, capítulo de número 28. A partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Aquele que encontrou, diga aleluia. Aleluia. Quem não encontrou, diz glória a Deus. Glória a Deus. Eita glória. Está escrito assim, meus irmãos. A minha tradução, ela é um pouquinho mais atualizada, tá bom? Aí você pode perceber uma diferença, mas apesar da tradução ser um pouco diferente, eu estou usando a NVI, a nova versão internacional, né? Mas a mensagem é a mesma, tá bom? Fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos, a sua cesta, a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sobre juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Amém? Agora vamos ler a partir do versículo 15, para não ficar muito extenso, né? Em algumas Bíblias aí, você vai encontrar aí no título dessa leitura, as bênçãos da obediência, tá bom? Em outras você vai encontrar as maldições da desobediência, tá certo? Antes do versículo 15, né? Então, antes do versículo 15, em algumas Bíblias aí tem um título, as maldições da desobediência, que nos diz assim a partir do 15: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram
repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças, até bani-los da terra, em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho, e por 7 fugirão, e vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor os castigará com as úlceras do Egito, e com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira, confusão mental. Ao meio-dia vocês ficarão tateando às voltas como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados, sem que ninguém os salve. Amém? Amém. Agora abra sua Bíblia no capítulo 30. Não se assuste não, viu? Fique em paz, tá bom? É uma parte da Bíblia que a gente precisa pregar, tá certo? Fique em paz. O capítulo 30, a partir do versículo 1. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem, onde quer que o Senhor, o seu Deus, o dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração. Terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Amém? Diga assim comigo: Ele trará restauração quando nos voltarmos para Ele. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, em concordância, Senhor, com os teus filhos, eu quero mais uma vez te agradecer, Pai, por esse privilégio de poder servir ao Senhor, sendo útil à tua igreja, com aquilo que o Senhor me confiou, Pai, o entendimento, a revelação da tua palavra. Muito obrigado. Espírito Santo, como sempre, eu preciso do Senhor, da tua direção, inspiração e revelação. Assume teu lugar, me coloca no meu lugar. Que o teu nome seja engrandecido, Senhor, glorificado, honrado e conhecido nessa noite. E que aqueles que ouvirem essa palavra sejam edificados, restaurados, libertos e transformados para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Diga para alguém novamente: se porventura eu querer dormir, não deixa não. Amém? Está autorizado, então você fica ligado aí para não dormir. Irmãos, é o nosso culto de ensino da palavra, culto de estudo da palavra, né? Para quem está vindo pela primeira vez, é um momento onde nós paramos para peneirar o trilho, para entendermos a palavra de Deus, para sermos educados, né, por intermédio dessa palavra.
Na quinta-feira passada nós demos uma pausa num assunto que nós estávamos compartilhando aqui, já fazia alguns anos, né, como desfrutarmos de uma verdadeira comunhão com Deus, pois o Senhor nesses últimos dias sinalizou no meu coração, né, trouxe uma necessidade ao meu coração, de estar trazendo ao coração da igreja, de estar trazendo à vida da igreja, o entendimento desse assunto, que eu considero um dos assuntos de maior necessidade, de maior necessidade do contexto da vida cristã. Nós entendermos o que é libertação, nós entendermos o que é maldição, nós entendermos o que é batalha espiritual, e nós entendermos o que é cura da alma, ou cura interior, né? Já faz alguns anos que nós lidamos com a obra de Deus, né? Desde 2006, e de lá para cá nós tivemos muitas experiências, muitas, né? E algumas delas eu não conseguia entender o porquê que aquilo continuava, o porquê que aquilo persistia, que aquela situação persistia na vida de algumas pessoas. Eu vou dar um exemplo para você, né? Um dia nós estávamos num culto na zona rural, e aconteceu que naquele culto a glória de Deus se manifestou, né? Foi algo muito poderoso, a glória de Deus se manifestou, e tinha uma pessoa possessa, né, por um espírito maligno ali conosco, e não precisou no momento nem a gente orar. A glória que desceu no culto foi tão forte, né? No momento da oração, que estávamos invocando ao Senhor, que essa pessoa, ela rodou e tombou no meio do terreno, né? No chão, possessa, endemoniada, né? E aí naquele momento nós fomos até aquela pessoa, nós oramos por aquela pessoa, né? E o poder de Jesus fez uma coisa tão poderosa, né? Aquele demônio gritava, né? Tinha vários demônios, e a gente ordenava, sai, saía um, sai, saía outro, né? Uma coisa muito poderosa. E quando terminamos, aquela pessoa, né, se levantou, né, e parecia tão bem, né? Ela chegou a dizer, se eu não me esqueci, né, se não me falha a memória, ela chegou a dizer, eu estou me sentindo tão leve, pastor, tão leve, né? O semblante mudou, ela falou palavras diferentes, né? E naquele momento eu julguei, eu disse, hoje foi liberta, hoje foi liberta. Hoje ela se livrou desse mal que havia na vida dela. Mas pouco tempo depois, ela esteve aqui na igreja, nós fomos orar por ela novamente, e novamente o demônio se manifestou. Aí surge um ponto de interrogação na minha mente. Por quê? Se lá naquele confronto essa pessoa aparentemente tinha sido liberta, porque essa pessoa continua processo, né? Teve uma outra situação de uma outra pessoa, né? Nós estávamos no culto, aí percebemos uma dificuldade, e nós fomos até aquela pessoa e oramos, né? E foi um confronto espiritual, né, muito poderoso, né? Aquela pessoa, os demônios que estavam naquela pessoa gritavam, né, quando estavam sendo expelidos. Eu lembro que teve um momento que eu disse assim, vai em casa, traz os demônios que estão lá, né? Traz todos aqui, né? Alguns irmãos, eu acho que estava no dia, essa pessoa, esse demônio que estava dentro dela começou a chamar os demais demônios, né? E ali nós oramos, nós expulsamos aquele demônio, mas a pessoa ainda continua possessa até hoje. Aí teve uma vez que eu até me encontrei até com um complexo, né? Eu disse, deve ser a minha autoridade espiritual que é pouco. Deve ser a minha autoridade espiritual. Eu fiquei com aquilo na mente, né? Aí teve um evento aqui na quadra, né? E veio um homem muito usado, que Deus usa muito nessa área de libertação, de uma forma muito poderosa. A gente conhece o pastor Cristiano Silva, né? Uma pessoa que já tem um nível de experiência muito grande, uma pessoa que Deus usa muito, uma autoridade muito poderosa, né? E aí essa pessoa que nós tínhamos orado na igreja, ela foi para o evento.
né? E lá no evento também, ela foi ministrada, o demônio se manifestou, e aí o pastor foi lá, né? Fez a ministração, fez a oração, expulsou o demônio, né? Aí depois, essa pessoa foi lá na igreja novamente, eu perguntei a algumas pessoas, ela foi para o evento, foi, ela foi ministrada, foi, ela manifestou lá, manifestou. E aí ela voltou cá para a igreja, e nós fomos orar novamente, o demônio manifestou de novo. Eu disse, o que é isso? Por que isso? O porquê que algumas pessoas, apesar de se converterem, apesar de fazerem uma aliança com Jesus, até de se batizarem, até de se firmarem no caminho do Senhor, se tornarem pessoas constantes, pessoas fervorosas, até conhecedoras da palavra, elas continuam com problemas de ordem espiritual, possessão, né? Outras, né, sofrem de opressão maligna. Tem pessoas que não manifestam demônio, mas ela ouve vozes, ela tem sonhos perturbadores. Os filhos são perseguidos espiritualmente, os filhos são perseguidos, né? Desenvolvem no seu corpo enfermidades, sofrem de fracassos familiares, fracassos conjugais, né? Por que que mesmo depois que a pessoa se converte, essas coisas continuam acontecendo, né? Entram em depressão, né? Ficam com a sua vida totalmente perturbada, mesmo depois de fazer uma aliança com Jesus, mesmo depois de se batizarem, mesmo depois de já passarem um tempo na igreja. Por que que a vida dessas pessoas não é transformada? Essas pessoas continuam sofrendo perseguição, continuam sofrendo opressão maligna, continuam sofrendo em alguma área da sua vida. O porquê? Isso começou a me incomodar. E toda vez que Deus me incomoda acerca de algo na esfera espiritual, é um mecanismo motivando você, dirigindo você a entender aquilo, para primeiro ser ajudado e depois ajudar outras pessoas, né? Então, uma das primeiras coisas que eu aprendi é que libertação, irmãos, é diferente de confronto espiritual. Libertação não é expulsar demônio. Expulsar demônio faz parte do processo de libertação, quando há necessidade. Quando não há necessidade, é apenas exibicionismo, para o pregador demonstrar para a igreja que tem autoridade para ser idolatrado. É por isso que você tem alguns ministros hoje idolatrados, porque ele usa o poder de Deus para exibicionismo. É o que Satanás tentou fazer com Jesus, lá na tentação no deserto. Lança-te daqui para baixo, porque aos seus anjos, está escrito, dará ordem ao teu respeito. Ele disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque imagine, se ele se lança de cima do pináculo do templo, e os anjos vêm e pegam ele. Imagine a popularidade dele diante de toda a população, né, que se encontrava ali naquele momento. Então, a primeira verdade que eu entendi, o primeiro entendimento que eu passei a ter, que hoje me ajuda muito, e me ajuda a ajudar outras pessoas, é que libertação não é expulsar demônio. Expulsar demônio faz parte do processo de libertação. Expulsar demônio é um confronto espiritual, que às vezes é necessário, a depender da necessidade. Você vai precisar expulsar. Mas libertação é algo muito mais complexo, né? E a gente vai entender o que é libertação mais lá na frente. Porque antes de entender libertação, a gente precisa entender sobre esse assunto que nós lemos aqui nessa noite, para poder entendermos por que as pessoas são perseguidas espiritualmente, por que as pessoas são oprimidas espiritualmente. E há opressões espirituais que migram para a parte emocional.
Há opressões espirituais que migram para a parte física, enfermidades, surtos, melancolia no extremo, tristeza, depressão, crise existencial. Às vezes a pessoa está sendo vítima de uma opressão. Então, o grande X da questão, né, é começarmos a entender da raiz, de lá da base, o porquê que isso acontece. Aí primeiro nós precisamos entender o que é maldição. O que é maldição? Né? Qual a causa das maldições? Quais os sintomas de uma pessoa que se encontra amaldiçoada? E não se espante. Não se espante. Não se espante. De 100%, eu acredito que acima de 90%, todo cristão, ele tem um problema de ordem espiritual que ainda não foi resolvido, que acaba se transformando em algum tipo de maldição na sua vida. Por quê, pastor? Porque nós somos de uma cultura, né, onde a maioria dos nossos ancestrais foram envolvidos no ocultismo ou na idolatria. Ocultismo e idolatria. Ocultismo era aquelas rezas, era aquele rezador que ia recorrer àquele rezador para resolver o problema, é aquela vela que acendia, é aquela fogueira que se fazia. A gente vai entender mais na frente, né, sobre causas. E em causas a gente vai entender isso, né, o porquê que elas se instalam no contexto geracional, no contexto familiar, no contexto pessoal, no contexto territorial. Casas, irmãos, casas amaldiçoadas, que é residência de espíritos malignos, por conta dos pactos, das alianças que foram feitas lá no passado, né? Então nós iremos entender tudo isso, né? O porquê que uma pessoa nunca se consegue ser feliz no casamento, o porquê que tem filho que já nasce perturbado. Tem menino que é diferente, tem menino que é diferente, né? Tem menino que é tranquilo, mas tem menino, irmão, que parece, né, que veio desregulado. Você vai entender tudo isso mais na frente. Então nós iremos entender o que é as causas, os sintomas e o propósito da maldição e a origem dela, né? Quando se fala em maldição, na sua mente, você julga que a origem é de Deus ou do diabo? Maldição. De Deus ou do diabo? Está vendo como a gente está enganado? O agente executor é o diabo. Mas a origem que envia, que manda, a gente vai entender aqui, é Deus. E tem um propósito. Tem um propósito. E a gente vai entender. Então, deixa eu tentar explicar para você. É um conteúdo sistemático. O que é isso? É um pedaço a cada quinta. Eu não tenho ideia para onde isso vai. Eu não tenho ideia, né? Ainda tem um negócio aqui que parece que trabalha contra a gente, né? E eu não posso tomar mais de 40 minutos de você. Só 40 minutos tá bom. Qualquer coisa a gente acrescenta mais 2 horas. Tá bom? Então, irmãos, o que eu estou tentando passar para você é que esse entendimento, como disse Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O meu povo perece porque lhes faltou conhecimento. Não é conhecimento intelectual. Ajuda a gente. Intelectual, filosófico, acadêmico, não. É conhecimento espiritual. O meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento espiritual. Tá bom? Mas aí Jesus vem e diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá bom? Então tem muita gente preso. Tem muita gente que, apesar, mas pastor, quando a gente se converte, a Bíblia não diz que as coisas velhas se passaram,
eis que tudo se fez novo. Não está escrito lá. Está escrito. A sua culpa é tirada de você e colocada em Jesus. Você não precisa se sentir culpado de nada do que você fez lá no passado. Porque se de fato houve arrependimento e você creu em Jesus, Jesus levou sua culpa. Mas você pode colher as consequências. Eu vou lhe dar um exemplo. O camarada mata uma pessoa no sábado. Na quinta-feira ele se converte. Jesus perdoou ele ou não perdoa? Mas Jesus vai livrar ele da cadeia? Não. Porque ele vai ter que cumprir a justiça. Então a justiça, ela se manifesta numa consequência, numa punição, que pode ser rápida ou duradoura. Então toda vez que você peca, o que é pecar? Pecar é transgredir a lei. É transgredir um princípio estabelecido por Deus. Então toda vez que você peca, uma dívida é aberta. Há uma abertura para o diabo agir na sua vida. Aí você se arrepende, pede perdão, você foi perdoado. Mas a depender da área na qual você pecou, você vai ter que cumprir a justiça. O que é a justiça? A consequência. Lembra de Davi? Eu vou dar um exemplo para você. Davi adulterou com quem? Para adulterar com Betseba e ficar com Betseba, ele matou quem? Ele matou quem? O esposo, Urias. Ele matou Urias. E aí pensou que estava tudo resolvido. Aí ele se une com Betseba e ele tem um filho. 1 Samuel. Ele tem um filho. A Bíblia diz que Deus toca no filho, o filho adoece. Davi era alguém que tinha intimidade com Deus, sim ou não? Sim. Era alguém segundo. Ele ora e jejuma durante 7, mas a criança morre. Por que a criança morre? Porque era uma sentença. A mesma dor que ele provocou na família de Urias, na vida de Urias, ele colheu. Então existem pecados que geram sofrimento na vida de outras pessoas. E esse tipo de pecado vai trazer consequências sobre a sua vida. Deus lhe perdoa, irmão. Você não vai para o inferno por conta disso. Mas haverá consequências. E muitas das vezes essa consequência é uma proposta, é um meio, é um recurso pelo qual Deus utiliza para que você corrija, para que você repare, para que você conserte o que você fez. Eu vou dar só um exemplo para você entender para onde isso vai. Tá bom? A gente lida com aconselhamento, a gente intermedia conflitos familiares, né? E em uma certa ocasião, um certo dia, nos procurou uma pessoa com muitos conflitos no contexto familiar. Era uma bagunça a vida dessa pessoa, uma bagunça mesmo. Casamento, família, um terror, né? Aí chegava, a gente ajudava, e daí a pouco outra coisa novamente, né? Uma coisa atrás da outra. Eu disse, eu já estava cansado, irmão. Eu já estava cansado, eu não aguentava mais. O pastor olha por mim, chorando, ô pastor, bagunçou tudo de novo. E eu digo, misericórdia, o que é isso? Aí quando foi um dia essa pessoa me procurou, eu digo, senta aí. Senta, me conta agora do começo ao fim. Me conta agora do começo ao fim. O que aconteceu na tua vida? Tem alguma coisa aí, só para você entender. E aí, ele começou a me contar a vida dele, eu tive um casamento, e aí me separei, tive outro casamento novamente, me separei, agora me casei de novo, eu digo, peraí. No primeiro casamento, quem largou quem? Eu larguei, repúdio. O que é repúdio? É você abandonar uma pessoa sem causa justa. Aí eu perguntei para essa pessoa, tu sabe o nível de sofrimento que tu causou àquela mulher? Aí a pessoa parou, disse, não. Eu disse, tu já procurou aquela pessoa para pedir perdão? É a reparação.
Ele não podia voltar mais, porque a outra pessoa já tinha casado, ele também, a outra pessoa já estava casada, não podia voltar mais, mas precisava reparar de alguma forma. Você já pediu perdão? Não. Vai ligar hoje para pedir perdão. Embora. Teve filho? Não. Embora. O outro casamento, quem largou quem? Eu larguei. Já ligou para pedir perdão? Não. Vai ligar hoje para pedir perdão. O que tu está vivendo, o que tu está sofrendo é uma consequência de princípios quebrados lá atrás, da dor que você provocou na vida de alguém e não reparou. Então você precisa voltar lá atrás e reparar. A maldição tem esse propósito, irmão. Trazer você ao lugar onde você quebrou o princípio para poder reparar. Então a origem da maldição é Deus corrigindo seus filhos. É a disciplina aplicada pelo mundo espiritual, mas que repercute na vida emocional e na vida física. Então você vai fazer isso. Embora. Teve filho? Teve. Como é que você trata esses filhos hoje? Não visito, não dou nada. Quer ter paz na tua casa? Quer ter paz na tua vida? A partir de hoje você vai tratar esses filhos como você trata os que estão dentro de casa. Você vai tratar da mesma forma, porque você sabe o quanto aquela criança está sofrendo por conta de um capricho seu, de uma atitude impensada sua. Você sabe o que é a dor de procurar um pai dentro de casa e não achar. Você sabe. Às vezes a gente tem que ser duro, irmão. A gente tem que confrontar, tem que expor. Tem gente que não gosta, mas a gente precisa expor dessa forma. Eu louvo a Deus porque a pessoa se rendeu, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 21. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, porque ela pode salvar as vossas almas. Então a pessoa recebeu, procurou as pessoas, pediu perdão. E eu confesso para você que eu não esperava que a intervenção espiritual fosse tão imediata. Fosse tão imediata. Parece que Deus chegou assim, irmão, e pegou tudo que estava embaixo destruído e em todos os aspectos, irmão. Em todos os aspectos. Só para você ter uma noção, chegou um momento que a esposa já tinha feito isso. E já tinha saído de casa. Só para você entender. Quem é, pastor? Não, essa parte a gente não pode contar. A gente conta o testemunho para sua edificação. Mas nome, lugar, cidade é antiético. Não pode compartilhar. É para ajudar você a entender o que é o mundo espiritual. Então, às vezes, a pessoa está sofrendo, irmão, aí fica orando. Deus, entra com tua providência. É errado orar? Não, irmão. Mas, às vezes, você precisa passar por um processo de libertação. Identificar na sua vida qual foi a causa. O porquê que aquilo está acontecendo. Nem tudo é maldição, irmão. Nem tudo está relacionado com uma causa espiritual. Nem tudo. Nem tudo. Tá bom? Mas eu garanto para você que a maioria dos sofrimentos pelos quais nós passamos, das aflições pelas quais nós passamos, está relacionado com alguma coisa que aconteceu lá atrás. Aí entra a necessidade de algo pouco conhecido na realidade da igreja, que a gente já começou a realizar aqui. Lembra de um cartazinho que eu coloquei no grupo da igreja, aconselhamento pastoral? A depender da necessidade do que é tratado aqui, nós entramos no mapeamento espiritual. O que é o mapeamento espiritual? É vasculhar a sua vida, para buscar entender a causa do que está acontecendo com você. O porquê está acontecendo isso com você. E aí você vai precisar ter coragem para expor coisas que você nunca expôs para ninguém. Porque tudo aquilo que está no escuro está sob a jurisdição de Satanás. Ninguém viu, ninguém percebeu, pronto. Só quem sabe é você e o cão. Então ele tem o domínio daquela área da sua vida. Então você precisa quebrar o orgulho, quebrar a vergonha e procurar um sacerdote para poder jogar isso para fora.
Enquanto isso não for jogado para fora, não ser tratado, você vai viver como uma pessoa que tem um furúnculo. Lembra de furúnculo? É aquele caroço que se enche de pus. E enquanto você não aperta, não joga para fora, ele fica doendo, dando febre, inflamando. Mas é só uma introdução aqui, irmão. Isso aqui a gente vai mergulhar nisso aqui, que você vai ficar atendendo, que você vai ficar meio espantado assim mesmo. Mas o bom é que é algo muito poderoso, que vai promover para você uma oportunidade de viver a plenitude que Deus tem para você. Deus tem uma vida abençoada para você. Deus tem uma terra boa que mana leite e mel. Deus tem uma vida diferente para você. O desejo de Deus, a expectativa de Deus, não é uma vida de fracasso, de humilhação, de desonra, de desintegração e de destruição para o seu povo, não. Deus tem uma vida diferente para nós, irmãos. Você está diante de alguém, irmão. Meu histórico de vida. Você está diante de alguém que não era nem para estar vivo. De onde eu vim, o que eu passei, o que eu vivi, os traumas pelo qual eu passei. Não era nem para eu estar vivo. Mas a revelação da palavra, o conhecimento desses princípios, irmãos, fez algo tão poderoso, tão extraordinário na minha vida, que eu tenho que compartilhar com você. Eu tenho que dividir com você isso. Para você também viver isso. Viver uma vida cristã diferente. Uma vida cristã vitoriosa. Vitoriosa não é sem problema, não. Tem luta, tem guerra. Tem dia que a gente vai para o pé da cama chorar, pedir misericórdia a Deus. Mas é uma vida vitoriosa, uma vida agraciada pela intervenção, pela provisão do Senhor. Tá bom? Então, o primeiro passo, irmãos, né, para nós começarmos a entender, é entendermos o que é maldição. Tá bom? O que é maldição? E aí eu vou ler aqui alguns textos, né? Eu estou ficando velho, de um livro que nós lemos acerca desse assunto, e eu não consegui gravar tudo. Aí eu organizei aqui algumas partes, e à medida que eu for lendo, eu vou compartilhando o entendimento com você. Tá bom? Diga novamente para essa pessoa, não dorme não. Esquentou agora. Glória a Deus. Quando se fala em maldição, muita gente reage contra, alguns expressam aversão, outros já taxam de heresia, outros ficam teologicamente indignados. Realmente tem muito fogo estranho e desequilíbrio, tanto no ensino, quanto na prática ao se lidar com a questão das maldições. O mundo evangélico está cheio de superstição. Toda fé sem base bíblica é superstição, misticismo. Vamos juntos tentar desmistificar este conceito. Tá bom? Então, é um assunto que às vezes gera resistência em muita gente, não é? Gera uma resistência em muita gente, e em outros, uma ignorância. Ignorância no sentido de não saber. Né? E é aí onde está a aplicação daquele texto. O meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Quando não entendemos sobre algo relacionado ao mundo espiritual, nós ficamos vulneráveis acerca daquela área, acerca daquela situação. E podemos, por não saber lidar, sermos vítimas daquela situação. Então nós precisamos entender primeiro, antes de irmos para causas, antes de irmos para sintomas, antes de entendermos como lidar com a maldição. Como é que eu quebro? Uma pessoa fez um feitiço para mim, como é que eu quebro? Minha mãe foi envolvida com idolatria, foi envolvida com feitiçaria, eu vejo espíritos, eu ouço vozes, como é que eu me liberto disso? Né? Parece que no meu casamento tem uma coisa que tranca tudo, que, né? Eu só ando doente, como é que... Então isso aí a gente vai ver depois, quando a gente começar a entender as causas e como batalhar espiritualmente acerca dessas coisas. Mas por enquanto a gente vai pegar da raiz e entender o princípio. A palavra maldição é uma palavra bíblica. Guarde isso com você. Primeira coisa
é que a palavra maldição não vem do ocultismo. Pelo contrário, é uma palavra bíblica, com mais de 200 ocorrências. Ou seja, não é algo que deva ser menosprezado. Toda vez que você vê a Bíblia, né, tratar de um assunto com uma certa repetição, persistência e insistência, observe melhor aquele assunto. Aquele assunto tem uma revelação para a sua vida, tem um nível de importância para a sua vida muito poderoso. Tá bom? Portanto, por mais estigmatizada que seja a palavra maldição, e por mais que não gostemos dela, que não caia bem, que nos degrade, independentemente de tudo isso, é uma palavra bíblica que merece nosso esforço de compreensão. Existem várias palavras na Bíblia para designar a maldição. Basicamente, todas essas palavras resumem 3 significados. Então, a palavra maldição, no contexto bíblico, né, ela tem um significado. E o significado dela vai revelar o propósito dela para com as nossas vidas. Eu não sei se você observou no texto que nós lemos, nós não expomos ele, né, o texto de Deuteronômio, mas nesse texto, Deus apresenta as consequências, os benefícios de nós obedecermos a Ele. Ele apresenta os benefícios, que são as bênçãos do Senhor. É uma consequência da nossa obediência. Só que quando nós ignoramos o Senhor, quando nós esquecemos o Senhor, quando quebramos os princípios, quando ignoramos, né, a palavra dele e a vontade dele, a consequência não é mais a bênção, a consequência é a maldição. Mas, pastor, isso era no contexto dos israelitas, né? Era relacionado apenas para os israelitas. Então, depois a gente vai para Hebreus 12, aí você vai ver Deus estabelecendo algo muito parecido. Depois a gente vai lá para o período antes da lei, Gênesis 4, quando Caim mata Abel e Deus o amaldiçoa. Então não é um assunto apenas restrito às 12 tribos de Israel, ao contexto judaico. Não, é um assunto relacionado à humanidade. Tá bom? Então, quando nós nos voltamos para Deus e nos rendemos à vontade dEle, nós desfrutamos das bênçãos. Quando nós esquecemos de Deus, ignoramos a sua vontade, os seus princípios, né, nós iremos colher a maldição. Né? Então, é algo muito parecido como uma correção, uma punição que a gente vai ver aqui. Né? Então, existem a ideia de mais ou menos 3 significados. O castigo advindo, observe, o significado da maldição. O castigo advindo da quebra de um mandamento. Tá bom? Quando você quebra um mandamento, haverá uma consequência negativa para a sua vida. E quer ver o problema maior? Quem consegue me falar aqui o decálogo? O que é o decálogo, pastor? Os 10 mandamentos morais da lei de Deus. Nós temos o decálogo, os 10 mandamentos morais, e nós temos os 613 preceitos estabelecidos para o povo de Israel, proibitivos e prescritivos. Em uns ele diz, não farás. Em outros ele diz, fará. Se o que é para fazer você não faz, você peca. Se o que não é para fazer você faz, você peca. Isso para Israel, mas também que se aplica à nossa vida hoje. Jesus não veio para abolir a lei, Jesus veio cumprir. Qual é a diferença da lei hoje para a lei de lá de trás? Que lá atrás a lei condenava, hoje não. Ela revela o nosso pecado e nos revela a nossa necessidade de Cristo, para nos redimir, para nos lavar com o sangue dele. A graça é a chave que nos liberta da condenação da lei. Entende? Então vamos voltar. O decálogo. Quem consegue os 10? Vamos lá? Está querendo envergonhar a gente, pastor? Não. Eu estou querendo mostrar para vocês uma coisa.
Se eu tenho dificuldade de conhecer os mandamentos, imagine de me submeter a ele. Como é que eu me submeto a algo que eu não conheço? Você entende agora porque Jesus disse: o meu povo perece, porque lhes faltou? A maioria de nós, irmãos, temos dificuldades de lembrarmos dos 10 mandamentos morais. Imagine agora a dificuldade que é para nos submetermos àquilo que a gente nem lembra, nem conhece. Né? Então, vamos continuar. O castigo advindo da quebra de um mandamento. Então, tem gente, às vezes, que quebra um mandamento e nem sabe. Nem sabe. O vizinho compra um carro novo. E quando olha, rapaz, uma cobiça desenfreada pelo carro que o vizinho comprou. Ficou pegado no decálogo: não cobiçarás. Coisas alheias. Pegou. Aí, por eu nem saber que aquilo é um princípio, eu cometo. E aí é onde a coisa complica para mim. Eu abro um espaço para o diabo agir na minha vida. Tá bom? Vamos continuar. Uma aliança com Deus. Você já reparou que quem se desvia da igreja só volta quebrado e destruído? Me apresente um aí, irmão, que se afastou, que se desviou e voltou bem, rico, com saúde. Só vem quebrado, irmão, destruído. Por quê? Foi atingido por uma maldição relacionado à quebra de uma aliança. Uma aliança com quem? Com Cristo e com o corpo dele. Vamos continuar. Eu disse para vocês que isso vai render. Ou quebra de uma promessa, ou juramento, voto. Você lembra porque está escrito? Se vê que não pode cumprir o voto, é melhor que você não faça. E o que tem de gente, meu irmão, o que tem de gente sofrendo por causa disso aqui. Eu vou lhe dar só um exemplo. Se um dia você se colocou na posição de dizimista, você fez um voto involuntário: sou dizimista. Aí surge uma dificuldade e você não dá mais. Você quebrou o voto que você fez. Só para você entender para onde isso vai. Tá bom? Vamos lá. A palavra que tem este sentido no Antigo Testamento é Alá. Acho que é assim, gente. Está em hebraico aqui, eu não sei falar esse negócio de hebraico. E no Novo Testamento, que é o grego, temos a palavra anátema. Lembra quando Jesus foi considerado como anátema? Maldito, né? Por ser pendurado no madeiro. É maldição, maldito. Que também significa aquilo que é proibido por força de punição, castigo ou destruição. Quando Deus disse assim para Adão, né? Da árvore que está do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comerdes, morrerá. Existia uma maldição por detrás da árvore. Então, cuidado com aquilo que é desejável, agradável aos olhos e bom para comer. Geralmente, o que mais nos atrai é o que mais nos faz sofrer. O que mais nos atrai é o que mais nos faz sofrer. A árvore era indesejada, está escrito, Gênesis 3. Ela era agradável aos olhos, alma, boa para comer, corpo, agradável aos olhos, desejável e boa para comer. Espírito, corpo e alma. Os 3 aspectos da existência humana. Então Eva foi tentada no corpo, na alma e no espírito. Lembra Jesus? Pães em pedras, pula daqui para baixo, tudo te darei se prostrado me adorares. Também, corpo, alma e espírito. Qual foi a diferença de Eva para Jesus? Jesus disse não. Eva disse,
Me dá. Eu quero o que o meu coração deseja. Então, cuidado com o que o seu coração deseja e que contraria a vontade do seu pai. Seu pai não está te privando. Escute isso. Deus não estava privando Eva do fruto. Porque o problema da gente é esse. É entender que Deus está privando a gente de termos prazer, de sermos felizes, de nos alegrarmos. Deus não está privando você. Quando Deus diz não, é porque por detrás daquela placa, por detrás daquele risco, por detrás daquela porta, por detrás daquela oportunidade, por detrás daquela escolha, tem veneno. Deus não está dizendo não para te privar. Deus está dizendo não para te poupar. Filho não é assim? A gente diz não, ele não entende. A minha mãe é chata, meu pai é chato. Né? Vou brincar, minha mãe e meu pai. No quintal, não brinca. Não brinca. Não. Ele dá um baile na gente. Dá um baile na gente. Quando a gente vê, já está lá no quintal. Quando a gente escuta, é só grito. Vai. O que foi, menino? O caco de vidro cortou o pé. Aí o pai vai deixar ele sangrando lá, morrendo? Vai fazer o quê? Merece, né? Mas não. Vai pegar, botar no colo. Se tiver um carro, bota no carro. Se não tiver, bota na bicicleta. Se não tiver a bicicleta, bota no jegue. Bota nas costas, bota no carro de mão. Leva para o hospital e socorre. Mas qual era a vontade dos pais? Era não precisar de socorro. Se ouvisse conselho. Qual é a vontade de Deus para você? É que você não precise pedir socorro escutando os conselhos dele. Você entendeu? Não é Deus lhe privando. É Deus lhe poupando. Deus não está privando você de ser feliz. Ele só tem uma alegria maior para você que você ainda não enxergou. E quando você precisar de socorro, assim como o pai, ele não vai negar. Ele vai te abraçar, te acolher, ainda vai te dizer assim, tá vendo? Não precisava passar por isso. Está passando porque não me ouviu. Que basto, rabandarai. Aleluia. Mas você não tem noção da grandeza que é isso. O poder que é isso. O amor de Deus não priva você. O amor de Deus quer poupar você. Mas a dificuldade dele é a mesma dificuldade que nós às vezes temos com os filhos. Eles não entendem que é amor, confunde com privação. E aí depois vai vir chorando, vai vir ferido, vai vir machucado. E a gente não vai negar o socorro, porque nós amamos, assim como Deus ama você. Mas o propósito de Deus é que você não sofra. Só que a dificuldade dele é em fazer você ouvi-lo, entendê-lo e compreendê-lo. Então a maioria de nós, irmão, a maioria de nós, né? A maioria de nós precisamos primeiro sofrer para depois aprender. O sofrimento é pedagógico, certo? O sofrimento é pedagógico. Então vamos lá. Vamos lá. Independente de tudo isso, é uma palavra bíblica que merece nosso esforço de compreensão. Existem várias palavras na Bíblia. Não, gente, espera aí. Cá embaixo já. Então, uma situação ativa de aflição ou perseguição estabelecida. Isso está relacionado à palavra maldição, né? Primeiro nós vimos que pode ser um castigo, advindo da quebra de um mandamento, de uma aliança, da quebra de uma promessa, de um voto, mas também pode ser uma situação ativa de aflição, um sofrimento pelo qual você está passando. Seja de ordem física, seja de ordem emocional, seja de ordem espiritual, seja de ordem... Tem mais outra ordem? Espiritual, emocional e física. Os três aspectos. Por que sempre esses três aspectos, pastor? Porque lembra lá do Gênesis? Gênesis 2, né? Quando Deus foi formar o homem, ele formou do pó da terra, soprou nas suas narinas, e Deus fez o que? O homem?
uma alma vivente. O que é o homem? Corpo, alma e espírito. Então, o sofrimento ele pode se manifestar no aspecto espiritual, emocional e físico. Então, uma maldição, ela pode se manifestar na sua vida de forma espiritual, mas sempre vai ver nos sintomas. Deixa para lá a gente vê. Tá bom? Então, uma situação ativa de perseguição ou perseguição estabelecida, onde algo ou alguém está preso. Existe, pastor, essa possibilidade de ficar preso? Tem, gente. Deixa eu compartilhar algo para você que você nunca mais vai esquecer. Abra sua Bíblia em Mateus 5. Mateus 5. Mateus 5. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Irmão, se você tivesse a ideia do gozo na minha alma, da alegria na minha alma, de poder ter entendido isso, está compartilhando com você, irmão. Uma alegria, sabe? Uma alegria muito grande, muito poderosa. E o meu conselho para você é absorva. Até as vírgulas, pega e guarda. Até as vírgulas, irmão. Vírgula. Pega e guarda. Tá bom? Mateus 5. A partir do versículo 21. Eu vou ler para você entender. E a gente vai parar por aqui, viu? Já encerrou. Já deu o horário. Já é 8h50. Ah, mas o daqui está dando 2h30. Então nós vamos ficar pelo de cá. Tá bom? Vamos lá, ó. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Esse matarás aqui está relacionado à parte física. Morte física, tá bom? Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Irá aqui no sentido de guardar mágoa no coração. Ódio, rancor, amargura, ressentimento. Tá bom? Não é aquela raiva que você sente que dá vontade de derrumar a panela na cabeça, passar uma rasteira, aí depois passa, você se reconcilia. Não é isso não. É aquela pessoa que se enraiva e fica com aquilo engasgado na goela, no coração. Tá bom? Também qualquer que disser a seu irmão, raca. Esse raca aqui, irmãos, está relacionado a uma palavra de maldição que você libera sobre uma pessoa. Porque maldição também pega por palavras proferidas. É aquilo que nós conhecíamos no contexto popular, pragas. Pega, irmão. Pega. Né? Tem mãe que não sabe e leva a vida toda chamando o menino de burro. Esse burro. Esse assim. Pode observar que as crianças que cresceram nesse ambiente, quando ficam adultas, elas são crianças perturbadas, se tornam adultos, maridos, esposas perturbadas, irmão. Porque pega. E o que é que faz? Libertação, irmãos. Tem um princípio de libertação específico para pessoas que foram amaldiçoadas por palavras. Tem filho que o pai diz assim, ó, tu nunca vai ser nada. Tu é um lerdo. Tu é um fracassado. Aí a criança cresce, adolescente, jovem, adulto, complexo de mediocridade. Não consegue construir nada, fazer nada, irmão. Porque é um travamento no mundo espiritual. Aí é por isso que no mapeamento, você pergunta até como os pais chamavam. Como seus pais lhe chamavam. Né? Então se você não lembrar de nada para chamar, chame de bênção. Entendeu agora porque eu só lhe chamo de bênção? Pai do Senhor, bênção. Pai do Senhor. É por causa disso. Que a palavra ela tem poder. Então o que Jesus está condenando aqui é a possibilidade de você amaldiçoar alguém. Então ele já está estabelecendo um juízo. Existe juízo.
para quem libera palavras de maldição sobre a vida de alguém, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno, irmãos. O fogo do inferno. Existe um nível de punição nesse aspecto que se estende para a eternidade. Por quê? Assim como é possível matar pessoas com um revólver, matar pessoas com uma faca, matar pessoas com uma pedra, é possível matar pessoas com palavras. É possível matar pessoas com palavras. E se não houver o arrependimento, a reconciliação, essa pessoa vai ter problema na eternidade. Tá bom? Então vamos lá. Portanto, se você estiver... Agora olha, ó. Escuta isso. Se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, apresentando a oferta diante do altar, imagine adorando, imagine pregando, imagine ministrando. Você está entendendo o grau de complexidade? Se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você. O que é se lembrar de que seu irmão tem algo contra você? Se você se lembrar que você feriu alguém, que você machucou alguém, que você gerou sofrimento, aflição, algum tipo de desconforto na vida de alguém, se você se lembrar disso, deixe sua oferta ali. Por que deixe sua oferta ali, irmãos? Porque é um caso de urgência. Além de comprometer seu culto, é um caso de urgência, de emergência, que você precisa resolver logo. Logo. Por que resolver logo, pastor? Porque diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Por quê? Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Isso aqui já é mundo espiritual, irmão. Quando você tem uma causa em aberto por alguém, com alguém. No mundo espiritual, irmãos, no mundo espiritual, Satanás está trabalhando para comprometer a sua vida através daquilo ali. Satanás é o promotor de acusação. Jesus é o seu advogado. Deus é o juiz. A depender da forma como você se posiciona, você pode ser absolvido ou condenado. Você pegou? Amém. Então, se você demorar, a causa vai ser julgada. Não houve a sua decisão de arrependimento. Se houver confissão, arrependimento e reparação, você é absolvido. Jesus te absolve. É por isso que está escrito lá: se confessares o teu pecado, ele é fiel e justo para te perdoar, te absolver. Mas quando você não se posiciona, o promotor, o acusador, pega você. Mas isso é muito poderoso, irmão. Você está diante aqui, por isso com muita atenção, você está diante aqui da causa de sofrimento da maioria dos crentes. Qual é a causa de sofrimento da maioria dos cristãos? Problemas relacionados à convivência, conflitos de ordem familiar, de ordem congregacional. Dificilmente, irmão, você vai encontrar alguém que não esteja indiferente com alguém da família, que não esteja indiferente com alguém na igreja, que não esteja indiferente com alguém no trabalho, que não esteja indiferente com alguém no bairro, e às vezes nem sabe que feriu. Eu conversava hoje numa casa, e aí a pessoa disse assim: ah, pastor, mas eu não tenho mágoa de ninguém, não fiz mal a ninguém. Eu digo: me conte um pouquinho. Aí quando contou, eu digo: pronto. Você tem ideia de quanto você fez aquela pessoa sofrer? Aí faz esse olho mesmo que você está fazendo. Você já procurou essa pessoa, pediu perdão? A causa está aberta. Então a oferta não é recebida. O culto não é recebido. Porque há um problema em aberto que precisa, e a depender do tempo, irmão, já foi julgado. Você está preso. Observe.
entre em acordo depressa. Por que depressa? Antes que a causa seja julgada. Antes que aconteça o julgamento no mundo espiritual, né? Com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Como é isso aqui, pastor? Você lembra de Caim? Está lá em Gênesis, depois 4, depois você vai lá. Você lembra de Abel quando foi morto? O que foi que Deus disse para Caim? Caim, o sangue do teu irmão. Onde está teu irmão, Caim? Não sei, Senhor. Sou eu lá, guardador do meu irmão. Caim, o sangue do teu irmão. Clama na terra por justiça. Toda vez que você machuca alguém, toda vez que você fere alguém, no mundo espiritual, Deus recebe uma queixa. O juiz recebe uma queixa. Quando o juiz recebe uma queixa, vamos para a audiência. Aí na audiência você não comparece. Que não comparece na audiência para ser inocentado, automaticamente é? Automaticamente é? Não apareceu porque deve. Então se deve, condenação. Você está conseguindo entender, irmão? Ou quer que eu pare para explicar melhor? Está conseguindo entender? Sim. Tá? Então, escute. Faça isso enquanto ainda estiver com ela a caminho. Pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz. E o juiz é o guarda. E você poderá ser jogado na prisão. Essa prisão aqui, irmão, não é literal. Essa prisão aqui está relacionada ao mundo espiritual. Tem pessoas presas espiritualmente por espíritos malignos. Quando você vê uma pessoa possessa, aquela pessoa está presa. Ela está presa espiritualmente. Tá bom? Aconteceu alguma coisa na vida dela que gerou aquela perseguição, e a perseguição trouxe uma possessão, um endemoniamento. A diferença entre tentação, opressão, endemoniamento e possessão. Há uma diferença. São estágios diferentes. Tem gente que não manifesta, mas é oprimido pelo inimigo. Sente uma tristeza que não consegue explicar. Sente uma angústia que não consegue explicar. Sente um medo que não consegue explicar. Sente um desgosto pela vida que não consegue explicar. A gente vai ver isso nos sintomas. Um sentimento de fracasso. Apesar de ter um potencial poderoso, não consegue construir nada, não consegue fazer nada. Isso a gente vai ver em sintomas. Pessoas que têm crise, entram em depressão, tem tudo. Tem casa, tem trabalho, tem tudo. Quando pensa que não, se matou, tirou a vida, foi o quê? Ninguém sabe, irmão. Aí vai para o psicólogo, com todo respeito, ajuda muito. Passa 4, 5 comprimidos para tomar por dia. Aí fica dormindo, acordando, dormindo, acordando, dormindo, acordando. Aí chega uma hora que Satanás aproveita o intervalo do medicamento, penetra, gera um desgosto no coração, a pessoa vai tirar a própria vida. Então, prisão, guarde isso. Prisão. Entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Vocês observaram qual é o contexto disso aqui? O contexto disso aqui, irmão, está associado à falta de reconciliação com o próximo. Então, a falta de reconciliação, tá bom, pode gerar uma prisão espiritual para você. E no caso aqui, tem algo muito poderoso que você precisa entender. Há duas situações na qual há necessidade de reconciliação. Tem gente que pensa que é só na situação na qual você foi ofendido. Então, quando a situação está relacionada a uma ofensa contra você, você foi ferido, você foi machucado, você foi injustiçado, você foi traído, certo? Você precisa liberar perdão. Você é a vítima. Mas há uma outra situação que a gente desconhece. Quando a gente feriu. Quando é que eu tenho que procurar a pessoa? É quando eu feri. Quando eu falei o que não era para falar. Quando eu fiz o que não era para fazer. Quando eu agi como eu não precisava. Eu gerei uma ferida no coração daquela pessoa. Então eu preciso procurar aquela pessoa e dizer, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Você conseguiu entender? Está conseguindo? Está claro?
Está claro? Então, deixa eu terminar aqui. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último, a dívida, irmão. Enquanto essa situação estiver em aberto, não tem pastor que ore por você para expulsar esse capeta. Porque a libertação, a Bíblia está dizendo que não está relacionada ao quanto você ora, mas a decisão de se reconciliar. Aleluia, Deus. Se coloca de pé e vamos embora. Então, essa prisão, irmão, essa prisão aí, viu, que ele falou, pode se manifestar através de uma possessão maligna, pessoas possessas. É por isso que você vê um problema muito sério na igreja, né? Tem gente que leva anos se manifestando. Você ora se manifesta, ora se manifesta, ora se manifesta, ora se... Que negócio é esse, rapaz? E se a gente não tiver esse entendimento, a gente entra em crise. Seu Deus não é comigo, não. Aconteceu isso comigo. Eu digo, Oxê, que pastor meia tigela é esse que também toda hora fica... Quando eu entendi isso aí, irmão, é uma prisão relacionada a uma dívida que está em aberto. Ou você paga a dívida. Como é que eu pago, pastor? Eu feri a irmã Rosa. A irmã Rosa ficou triste, ficou indiferente comigo, né? Mas aí ela me perdoou. Perdoou, mas a minha dívida está em aberto. Aí quando é que eu pago o último centavo? Irmã Rosa, lembra daquele dia? Lembra, irmã Rosa? Que dia, pastor? Ela perdoou, ela nem lembra mais. Por que, pastor? Lembra daquela palavra que eu disse? Só lembra. Pois, irmã Rosa, me perdoa. Não era para ter feito aquilo, não. Olha, aquilo trouxe um peso no meu coração. O peso, irmão, é Deus alertando-me assim, para corrigir. Tá bom? A senhora não me perdoa. Ô, irmão Alex, eu já nem lembrava mais. Mas eu te perdoo, meu irmão. Te perdoo, meu irmão. O centavo foi pago. A dívida foi paga. Eu estou livre, irmão. Eu estou livre. Tá bom? Então, guarde isso com você. Deixa eu marcar aqui uma situação ativa de aflição. Guarde isso com você, né? E saia daqui entendendo o seguinte: só isso. A maldição é executada pelo inimigo, pelo diabo, pelos seus demônios, nos aspectos espiritual, emocional e físico. Mas a origem da maldição, o propósito da maldição, não está no diabo, está em Deus. Ajudar você a corrigir áreas da sua vida que pode comprometer o propósito maior. Seu propósito maior não é viver aqui nessa terra. A gente está passando aqui um dia. Seu propósito maior é a eternidade. Essa vida é apenas uma oportunidade que Deus te deu para se preparar para o propósito maior, que é a eternidade. E às vezes, para te ajudar a se preparar melhor, Ele vai precisar te fazer sofrer. Porque o sofrimento vai te levar a buscar o socorro em Deus. E esse socorro vai se revelar com direções para a sua vida. E quando você se rende a essas direções, você vive libertação. As prisões são abertas. E você sai dos cativeiros no qual você se encontra. Amém? Amém. Ai, gente, passei. Tá vendo? Não era para passar. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Pastor, vai orar por demônio hoje, por liberto? Não. A minha oração é para Deus despertar sede em você. E você vai orar, porque, escute, vir aos cultos não é uma coisa fácil. É uma batalha espiritual. E em cultos como esse aqui, no qual você vai ter acesso a esse tipo de conteúdo, se prepare, viu? Dor de cabeça, desânimo, corpo quebrado. Teve gente hoje, irmão, que não conseguiu sair do sofá. Gente frequente na igreja, não conseguiu sair do sofá. Então esteja em oração. Se puder, jejum. Tá certo?
é um tempo de libertação. Vai chegar o dia que a gente vai para o contexto prático. A gente vai orar por libertação, tá bom? Vai chegar, a gente vai orar. Mas primeiro a gente precisa conhecer as cordas do violão, conhecer as notas, para depois tocar a música. Não venha querer tocar música logo na primeira aula, que não tem. Tá bom? Então fique vigilante, fique atento contra investidas e venha. Vai chegar um momento aqui que a gente vai passar orações específicas para cada situação, tá bom? Cada situação. Você vai se identificar, pastor, o meu problema é esse aí. Vai ter momentos aqui que você vai ver a sua vida sendo contada aqui. Sua vida sendo contada aqui. E quando isso acontecer, a gente vai encaminhar você para o mapeamento, para a gente poder te ajudar. Tá bom? Então guarde isso com você, esteja vigilante e abra seu coração. Esteja aberto. Venha com a xícara vazia. Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. A palavra em voz inserida. Ser libertado disso é muito poderoso. E o mais poderoso é que além de ser ajudado, você vai poder ajudar outras vidas. Você vai poder ajudar outras pessoas. Você vai chegar para pessoas e dizer assim, olha, eu posso te ajudar. Tem gente que eu converso, irmão, em 5 minutos de conversa, a gente já consegue identificar as causas de situações pela qual aquela pessoa está passando. Tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, Senhor, eu quero te render graças por essa oportunidade. Eu quero te render graças por essa noite. Espírito Santo, obrigado. Obrigado por esse amor, por esse cuidado, de nos revelar, Senhor, essas riquezas, de nos revelar, Senhor, essas pérolas, esses mistérios, Pai, da tua palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque nós não merecemos, nós não somos dignos, mas a tua graça nos possibilitou, Senhor, essa revelação tão poderosa. Muito obrigado, Senhor. Espírito Santo, ajuda teus filhos a entenderem a importância disso para a vida deles, Pai. Ajuda eles a entenderem e ajuda-os a perseverarem, Pai, a estarem aqui nos demais cultos para acessarem essa revelação e desfrutarem, Senhor, de experiências poderosas, restauradoras, transformadoras por parte dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Diga para alguém assim, eu não disse? Eu não disse. Porque tu não ia dormir? Eu não ia dormir. Letícia, não viu, Letícia? Quase. Glória a Deus. Amém. Vamos começar o culto de novo. Amém. Amanhã. Estenda as suas mãos. Que o amor do nosso Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, comunhão e as bênçãos do Espírito Santo continue sobre todos, agora e sempre, todos digam amém. Deixa eu dar uma boa notícia. Lembra da viagem? Eu já estava quase desanimado, viu? Esse dia alto estava. Aí eu orando, eu digo, Jesus, entra com tua providência, Jesus. É a conferência lá de pastores que eu vou, né? Treinamento para líderes. A gente que é líder, irmão, escute isso. A gente que é líder precisa sentar para aprender. Se a gente não sentar para aprender, a gente não tem como ficar de pé para ensinar. Tá bom? Aí apareceu aí uma oportunidade de Salvador para eu ir sentar para aprender. 2 dias. Só que o recurso estava pouco. Então eu pedi para vocês orar, viu? E Deus trabalhou. Mais da metade a gente já tem para ir. Então continua orando aí para Deus prover. Eu tomei até um susto quando ouvi a provisão. Eu orei de manhã, quando foi de noite, eu digo com Jesus, olha.
Então, se Deus permitir, dia 22 e 23, a gente vai estar indo ali em Salvador, na conferência Zadok, Casa de Zadok, né? Um treinamento para pastores, né? Para a gente aprender essas coisas lá, para chegar aqui e poder compartilhar com você. Tá bom? Então, ore, para que dê tudo certo, né? Eu estou desejando aí levar a patroa, né? Sem patroa. Aí eu estou orando para Deus prover para ir todo mundo, né? Toda vez que nós pudermos. Não vai dar certo. Não, já. Eu já dei a benção? Não. Já. Já ou não? Já. Vão em paz, em nome de Jesus.